técnicos são obrigados a reformular as regras, fazer regras novas para acompanhar o nível dos atletas. Então você vai ver aí a ginástica avaliada já dentro do novo código de pontuação. Ed Penev, dos Estados Unidos, primeiro atleta no solo. Ele vai se apresentar. Atleta dos Estados Unidos, uma potência na ginástica. Prova com alto grau de dificuldade. Esse atleta não fez parte da equipe americana dos últimos Jogos Olímpicos, retorna ao cenário internacional de 2017. Nas eliminatórias ele foi segundo colocado, à frente do brasileiro Arthur Zanetti. Uma boa participação do atleta americano. Ele teve nas classificatórias 14.300, se classificou na segunda colocação. O brasileiro Arthur Zanetti em terceiro lugar no primeiro dia de eliminatórias, com a nota de 13.950. E novamente, assim como nas classificatórias, hoje ele faz uma boa participação, coloca um alto grau de dificuldade nas sequências. Ele tem pequenas falhas nas aterrissagens, ele não foi muito preciso durante a prova. Então ele não crava, não termina sem dar passos, mas fez uma boa apresentação, não caiu, não falhou, não saiu da área de aterrissagem. Penev, primeiro atleta de competições na etapa da Eslovênia, boa participação para os Estados Unidos. Você está revendo aí a apresentação do atleta dos Estados Unidos. Na sequência vem o representante da Holanda, Casimir Schmid. Ele vai aguardar aí a divulgação da nota, né? Começa o banco da tortura, que eu sempre falo. André Jarry, fica ali aquela expectativa do atleta para ver a sua nota. Vamos ver se hoje a coisa funciona legal já no início. Ô, tomara, né? E aí vocês veem, olha, a banca de arbitragem. Gente, olha, viva os árbitros, porque, olha, eu participei tanto de cursos de arbitragem, eu vi o sofrimento das pessoas durante esses cursos, estudando enlouquecidamente um código de pontuação enorme, complexo, difícil. A arbitragem realmente é para quem tem peito de entrar nisso. Então, olha, parabéns aí para os árbitros que foram aprovados nos últimos cursos, porque tá difícil a coisa. Olha a nota dele aí, ó. 14.400, 6.100 com 8.300. Uma nota com 1/10 superior às eliminatórias. Ele teve 14.300, hoje 14.400. Lembrando que as notas são zeradas, não vale nada das eliminatórias. Começa uma disputa nova, os 8 melhores participando da final de solo, com o Brasil daqui a pouco. Tá aí o holandês Casimir Schmid se preparando, autorizado pela mesa. Você vê a bandeirinha verde levantada, ele já pode, tem 30 segundos para iniciar o seu exercício. Pisa ali fora da área permitida, aí tem uma despontuação. Agora na segunda metade da prova ele executa os exercícios com mais qualidade, não saiu mais nenhuma vez da área permitida. O exercício estático, em que ele deve permanecer por 2 segundos. Se aproxima do final da prova. Tocou o sino ali, faltavam 10 segundos, terminou dentro do tempo, outra boa participação.
O holandês se classificou para essa final na 6ª colocação com a nota de 13.900. Está tudo muito embolado nas eliminatórias. O 8º colocado teve 13.800 e o Arthur Zanetti, que foi 3º colocado, 13.950. Então, a medalha vai ser decidida no detalhe. Não pode esquecer de passar o magnésio no pé para ter ali a aderência, não pode ter nenhuma falha e sair do solo como ele saiu, com os 2 pés principalmente, faz ele ter uma despontuação de menos 0,3 na nota, o que dificulta a disputa por medalha, mas acertou, não caiu, conseguiu também cumprir com o seu recado. A gente vê ali que o atleta ele tem os 2 pés enfaixados, né? Atualmente existem pesquisas que dizem que os atletas estão chegando próximo ao limite deles em termos de aterrissagens na ginástica, porque ali o tablado ele é feito de molas, o atleta vai muito alto, ou seja, ele aterrissa de uma altura muito grande, então quando ele chega no solo, a pressão em cima dos ligamentos, né, dos tendões ali é muito grande. Então é bem comum a gente ver aí atletas enfaixados, como nós vimos esse ginasta. Ele está ali na expectativa pela nota, mas não deve sair uma nota muito alta, né? Ele tem alguns erros de execução durante a série. E quando eu falei do código novo, a estrutura da nota ela continua a mesma. É nota de dificuldade mais nota de execução. Você vê aí 13.800 a nota dele. Bem atribuída, você considera, Henrique? Foi uma boa nota, mas estava ali na penalização, menos 0,3, porque ele saiu da área permitida. Ele teve a mesma nota que ele conseguiu nas eliminatórias, um pouco a menos. Ele teve 13.900, hoje 13.800. Daniel Whitenburg, dos Estados Unidos, 3º atleta a se apresentar. Vamos acompanhá-lo. Fera, agora fera. Líder nas eliminatórias. Atleta medalhista mundial. É o favorito nessa final. Pequena falha na aterrissagem. Passa aos movimentos de giro. O atleta geralmente executa esses exercícios no cavalo e esse exercício de força nas argolas. Mas eles também podem ser utilizados na prova de solo, como o americano fez. Toca o sinal, faltam 10 segundos para fechar. Muita força, explosão ao longo da prova, ele gosta da sua participação. O técnico também aplaude, sabe que passou bem. A nota de dificuldade desse atleta é muito alta. Ele coloca muitos elementos com giros, com mortais. Isso aumenta a dificuldade da sua prova, em consequência ele pode atingir uma nota maior. É um atleta muito forte, muito explosivo. E a estrutura dele, assim como a do Arthur Zanetti, é de um especialista de argolas, na prova que exige mais força, mas ele também é bom de solo, características incomuns entre o americano e o brasileiro. Esse atleta também participa na prova de argolas, assim como o Arthur. Tem muita gente que fala assim, os elementos preparatórios no solo está acabando. É verdade, né? Agora a gente não está vendo quase exercícios preparatórios, que a gente chama de preparatórios, são aqueles acrobáticos, com apoio das mãos, por exemplo. Esse que você viu agora, a rondada, o flick-flack, tem muito pouco nas séries. Atualmente os atletas estão ligando mortais diretamente, então as séries estão subindo o grau de dificuldade, está ficando bem interessante. 14.300, ele fica no segundo lugar, provisoriamente atrás do seu colega de equipe, o Ed Tenev, que teve 14.400. Fez cara de que gostou muito não da nota. Bram Verhofstadt é o próximo atleta a se apresentar. Ele também é da Holanda.
Bandeira vermelha levantada ao fundo, o atleta pisou fora da linha. Holanda, outro país com tradição na ginástica. Nos Jogos Olímpicos de 2012, a Holanda conquistou uma medalha de ouro na barra fixa. Um dos maiores resultados desse país no esporte, e agora com representantes mais novos, uma nova geração da Holanda participando nessa etapa. Uma prova que não tem tanta dificuldade quanto a do atleta americano, mas ela é muito bem executada, não tem muitas falhas. O técnico holandês também gosta da participação, e isso aqui é o mais importante. Enquanto isso, a gente já vê o Brasil ali se preparando, porque daqui a pouco a gente vai ter participação do Brasil. Mas gostou, dá pra ver pela fisionomia do atleta. Isso é muito importante, você entrar e fazer a prova que você se colocou disposto. Todo mundo tá pisando fora do solo ali, mas ele não teve falhas grandes, não caiu. Você pisar fora do solo, você perde 0.1. Se você cair, você perde 1.0. Então é muito mais. O importante é não cair nessa final, fazer exercícios como esse, com giros no cavalo, aumentando o grau de dificuldade da prova. Então tá satisfeito, sai satisfeito, porque apesar de não ter uma prova com tanta dificuldade, cumpriu com seu recado holandês. E vem Brasil por aí, né? E você que está acostumado no solo a assistir o Diego Hipólito, hoje vai ser diferente. Você vai ver Arthur Zanetti, o nosso rei das argolas, agora também enfrentando uma prova nova, prova diferente. Então, boa sorte aí para o ginasta do Brasil, hein? Que já vem já. Vamos ver a nota do holandês. Ele tá um sorriso largo aí. Uma boa expectativa, como já falou Henrique Mota, 13.900. Ele fica no terceiro lugar provisoriamente. Próximo competidor é o brasileiro. Vem aí Arthur Zanetti. A gente já vai ter a imagem dele. Tá aí, ó. Arthur Zanetti. Arthur não participa em competições no solo desde 2015. Ano passado, por causa dos Jogos do Rio, ele ficou treinando só argola. Então agora volta ao cenário internacional nesse aparelho. Força pro Arthur. Três sequências acrobáticas. Agora é o momento mais importante da prova para ele. Sequência de piruetas bem executada. Exercício de força, deixando claro qual é a sua grande especialidade. Quarta sequência acrobática. Bem Arthur até o momento. Vai fechar a prova. Expectativa para a última acrobacia do brasileiro. Boa participação, boa Arthur. Muito satisfeito, Marcos Goto na tela, técnico e coordenador da seleção brasileira masculina e feminina nesse momento. Marcos não demonstra sempre muita expressão de felicidade, mas a prova foi boa. Arthur deu conta do recado pela primeira participação dele em competições, 1 ano e meio parado. Sai satisfeito, estou muito contente com essa participação. É muito interessante aí, olha, ver o Arthur Zanetti realizando acrobacias no solo. O solo tem uma característica completamente diferente da argola em termos de exigências físicas, e a gente que está acostumado a ver o Arthur Zanetti liderando nas argolas, agora vê ele fazendo uma prova que exige muito da potência, principalmente de membros inferiores, né, das pernas. Olha, o Arthur se saiu muito bem, hein? Fez exercícios bem difíceis, ligou exercícios com dificuldade alta,
Ali ele domina, né? Parada de mãos, crista invertida, aí é com ele mesmo. Agora, acrobacias, a gente está vendo aí também que ele está se saindo muito bem, fez dificuldades tecnicamente bem corretas e está aí a nota. 13.900, ele empata com o holandês que participou antes dele, os dois somando aí 13.900 a liderança, 14.400 do norte-americano Ed Penev. Aí Alexander Shatilov de Israel para se apresentar. Eu continuo falando para vocês riem toda vez que a gente faz. Sabe qual é a premiação prevista para ir? Por cada aparelho? 2.800 francos. É muito pouco. Sabe quanto é que tá o valor do franco pro real hoje? Hoje, estou dizendo que eu já pesquisei ali, tá 3,1195. Primeiro lugar vai ganhar 2.495,60 centavos. Isso aí você tem no bolso, Henrique. Isso é muito pouco. As premiações estão aumentando aos poucos na ginástica. A gente teve etapas de Copa do Mundo esse ano com premiações que chegaram a quase 30 mil reais, então a coisa está melhorando. Enquanto isso, participa aí no solo um medalhista mundial, especialista dessa prova, atleta de Israel, um grande nome também, participando no solo. Pega o fôlego, última acrobacia. Boa passagem também, quem sabe tem experiência, ele sabe passar muito bem no solo. O técnico está muito acostumado em acompanhar o atleta de Israel nessas competições, também não demonstra muita alegria, mas foi boa a prova. Como um medalhista mundial, soube usar toda a sua experiência nesse aparelho. Não fez tanta dificuldade quanto costuma fazer. O magnésio aí que a gente falava, muito magnésio para esse atleta, para não escorregar a mão. Tá aí a primeira acrobacia, melhor momento de dificuldade da série, mas em compensação um passo grande na aterrissagem. A última acrobacia, praticamente cravada, um pequeno salto na chegada. Já teve provas com um grau de dificuldade mais elevado, mas também uma boa participação para o atleta de Israel. Expectativa da nota dele? O pessoal, os atletas, eles estão em início de temporada, né? Então tem que ver isso, se adaptando ao novo código de pontuação. Eles realmente não vão entrar com tudo nessa competição, porque eles vão começar a sentir ali o ambiente e ir se preparando aos poucos para adaptar as novas séries, as regras que acabaram de chegar agora, né? Ainda tem cursos de arbitragem sendo feitos, para vocês terem uma ideia, a Federação Internacional ainda está preparando os seus árbitros, quer dizer, está todo mundo ali num terreno meio desconhecido, por isso que o pessoal não está arriscando tudo. Aí o grego Antônio Tantalides se preparando para a sua apresentação. Você viu a nota do Shatilov inferior à do Zanetti. O Zanetti talvez não tenha pontuado tanto porque não fez muito exercício, né, de grau de dificuldade. Falando em dificuldade, essa primeira acrobacia, uma quádrupla pirueta. Ele gira muito bem, esse atleta tem facilidade nesses exercícios, mas teve um erro ali na chegada nessa segunda passada. Vem para outra sequência de piruetas, é a especialidade dele. Agora, infelizmente, a queda vai perder 1 ponto na nota de execução. Sai aí da disputa por medalhas, caindo nessa final. Já escuta o sinal, vai ter que correr para não estourar o tempo.
se perdeu na última acrobacia, não fez uma boa aterrissagem, não conseguiu cumprir com as exigências, sofreu uma falha no meio, foi a pior prova até agora, infelizmente. O ginasta não conseguiu corresponder com a sua participação das eliminatórias. Ele tinha passado bem, tinha conseguido uma nota nas eliminatórias próxima do Arthur Zanetti, a mesma que o Arthur fez hoje, 13.900. Aí a quádrupla pirueta, faltou um pouco de giro ali na aterrissagem, mas o grau de dificuldade dessa acrobacia compensa. Quando você falou ali, Henrique, que ele se perdeu na acrobacia, isso quer dizer que o ginasta ele vai mentalmente preparado para fazer uma quantidade de giros no mortal, e se ele perde o controle dessa quantidade de giros, se ele perde a noção de onde ele está no ar, aí a gente diz assim, o atleta se perdeu, né? E aí ele acaba fazendo uma quantidade de giros diferente. Ali é a decepção do treinador, né? Então agora, olha, você vê a acrobacia. Ali nota-se claramente que no final ali da pirueta ele relaxa o corpo e a gente chama isso de que o atleta está perdido no ar. Antônio Tantalides, da Grécia. Aí ele está, né, com essa expressão, a gente percebe que ele não está esperando aí um grande resultado. O atleta tem perfeita noção daquilo que executou e dos erros que cometeu. Aí só na expectativa, na ansiedade de ver a nota, até que hoje está funcionando bem, né? Foi praticamente imediato. E após, né, o último participante, o 8º atleta que foi classificado aí para as finais, 4 minutos depois vai ter a cerimônia de premiação. Tá aí, 11.500, como já o Henrique esperava, você também, André. É verdade, ele não foi bem na execução, teve uma queda. A nota de execução vale 10 pontos, se o atleta é perfeito, que não acontece, né, normalmente, porque qualquer detalhe faz com que o atleta perca pontos, ele tiraria, vamos dizer, a nota 10, mas no caso de uma queda, e ele já perdendo um ponto, a nota dele já sai de 9. Outro atleta de Israel, Artem Togopiati, tá ele aí, vai fechar a prova do solo masculino, é o 8º atleta nessa final. Aí um primeiro elemento, esse atleta é o que teve o maior grau de dificuldade nas eliminatórias. Mas falhou também nesse momento. Se perdeu também, né? Outro atleta em que vai para fazer 2 piruetas e meia, no meio acaba desistindo. Cai agora, falha de vez, sai totalmente da disputa. Início de temporada, atletas testando novas provas, várias falhas desse competidor. A gente vê a torcida incentivando. Fechar sua participação. Muito difícil a prova, um alto grau de dificuldade, mas as falhas na execução vão piorar a nota final desse atleta. 2 quedas, saiu também dessa disputa. Se o atleta anterior, que teve uma queda, ficou com 11.500, esse com 2, também está fora da disputa. Olha, vitória do Penev, dos Estados Unidos, seu compatriota Donnell Whitenburg em segundo. Terceiro lugar tivemos o Zanetti aí, vai dividir o terceiro lugar com o atleta da Holanda, o Bram, mas é a primeira medalha já pro Brasil aí, né, Andréia? Show de bola, né? Então Arthur Zanetti aí levando a medalha de bronze, vai faturar 400 francos suíços com isso, né? Além da sua medalha. E eu acho que é sensacional para o Brasil ver essa versatilidade, né? Atletas que são bons em uma prova também conseguindo fazer outras provas. Isso é muito importante para os resultados por equipe, porque a Federação Internacional agora ela separa bastante, né? Quem é especialista e de quem é generalista. Generalistas são os atletas que fazem todas as provas e que somam notas para as equipes. E o especialista é aquele que é bom numa prova só, que no caso aí vinha sendo, né, o caso do Arthur Zanetti.
Ali a decepção do atleta, né? Depois da apresentação, uma apresentação assim terrível, onde ele sofreu quedas. E, gente, puxão de orelha aí nos técnicos, não pode colocar exercício que finaliza com rotação se o atleta não tem tempo suficiente no ar para girar. As quedas com rotação são onde acontecem as maiores lesões na ginástica e às vezes você não vê o atleta se machucar ali, mas aquilo vai com o tempo provocando micro lesões, aí daqui a pouco rompe um tendão e pronto, tá o atleta lá de molho. Aí o Henrique fez sinal para mim assim, apontando pro pé dele, né? Pro joelho, joelho, né? Já passei por isso. Isso aí é complicado, né? A lesão de joelho, qualquer atividade esportiva é sempre muito complicado. Agora você, André, estava falando ali que é 400 francos suíços. Eu acho que não. Vai somar o terceiro e o quarto lugares, 400 e 300, 700, aí divide por 2, hein? Eu acho que vai ser um pouquinho menos, hein? Aliás, é uma merrequinha, né? Isso aí você tem aí na bolsa, mole. Opa! Nem competir, né? Você falava que a arbitragem estava rápida, é exatamente isso que acontece. Quanto mais falhas a prova tem, como essa que teve, mais demora a nota a sair. 11.500 ele fica com a mesma pontuação do atleta da Grécia, o Antônio Standalides, que o antecedeu. Mas aí tivemos aí um empate também no sétimo lugar, você vê ali, ó, o sétimo, porque ele ficou empatado. Tivemos empates no terceiro e no sétimo lugares. Daqui a 4 minutos, está previsto, né? Nós vamos ter a cerimônia de premiação dessa prova aí. Nós vamos ver já o brasileiro Zanetti recebendo uma medalha de bronze nessa prova do solo para homens. Pô, não podia ser melhor, né? Já abrimos a Copa do Mundo com Arthur Zanetti no solo, levando a medalha de bronze. Tem mais brasileiros ainda nessa etapa. Olha, você vê ali no vídeo a Rebeca de colã azul. Ela vai disputar a prova de salto. Ela, aí no vídeo você vê, olha, o Arthur Zanetti caiu para quarto, né? Por quê? Qual é o detalhe disso aqui? Olha, não é empate, porque eles somam 13.900. Então, pelo regulamento, né, dessas etapas de Copa do Mundo, eles têm que desempatar, né, utilizar o mesmo critério de desempate dos Jogos Olímpicos. Então, por esse critério aí, o Arthur com a mesma nota, né, no caso do ginasta Bran, ele teve, no critério de desempate, ele caiu para quarto. Infelizmente, o Arthur acaba caindo para essa quarta colocação pelo motivo do critério de desempate, que o atleta que tem a menor nota de dificuldade, quem executa melhor, quem tem a melhor execução, acaba ficando melhor colocado. Foi o que aconteceu. O Arthur, ele teve uma prova mais difícil que o do terceiro colocado, mas ele sofreu mais falhas. Então esse é o critério de desempate utilizado em etapas de Copa do Mundo, em Jogos Olímpicos. A competição pode escolher o critério que ela vai usar, mas foi aplicado esse critério de desempate